e respira a presença do Santo Espírito nesse lugar. Nós queremos te tocar, Santo Espírito. Nós queremos ser abraçados por ti. E agora pode vir comigo. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo, não perca a oportunidade que estes meninos estão agora lidando para serem tocados pela tua. Eu convido você pode se sentar e diga comigo: Espírito Santo. Diga com autoridade: Espírito Santo. Ó Espírito Santo. Eu digo o seu nome completo. Me apresento nessa hora. E tu sabes por que estou aqui. Tu conheces tudo, Santo Espírito. Tu sabes o que precisas fazer comigo. Por isso, nessa hora, eu quero te pedir. Atrevidamente eu quero te pedir. Me dá a unção que eu não tenho. Me dá a visão que eu não tenho. Me dá, Espírito Santo, a audição que eu não tenho. Me dá, Espírito Santo, nesta noite de sexta-feira, o ministério que o céu sonhou para mim. Mais que ouvinte, me faz um arauto do Evangelho, embaixador da palavra de Deus. Não importa o que aconteceu, muito menos o que fizeram comigo. O que importa, Santo Espírito, a partir dessa hora, é o que tu vais fazer comigo. O que importa, Santo Espírito, é o que tu vais fazer através de mim. Do menor ao maior. De todos aqueles que estão nesta sala. Sejamos todos um só coração. Eu abdico agora, Santo Espírito, de todos os meus projetos mesquinhos, de todos os sonhos mundanos, de tudo aquilo que é puramente humano, para me colocar na brecha da oração e começar a experimentar uma vida sobrenatural. Se você quer a vida sobrenatural, meu irmão, leve o seu braço direito e comece a dizer para ele o desejo que você tem de ser tocado por ele, o desejo que você tem. Não tenha medo, diga para ele que você quer a vida sonhada. Diga para ele que ele não vai perder tempo com você nessa noite, não. Diga para ele que essa noite vai valer a pena. O céu pode investir em você, mesmo que você esteja cansado, não importa. Mesmo que você esteja em estado de pecado, o que importa é o que ele quer fazer com você a partir de agora. Ele canta a palavra. Venha, Espírito
Está na hora, querido irmão, está na hora, minha irmã, de querer a vida espiritual, de buscar o que é eterno. Está na hora de buscar aquilo que não passa. E só buscando aquilo que não passa é que você sabe quem você é. Diga comigo: Santo Espírito de Deus. Com mais atrevimento: Santo Espírito de Deus. A palavra vai ser proclamada. E eu sei que o livro sagrado reserva para essa noite um encontro pessoal, verdadeiro e profundo. E eu dou permissão agora, Santo Espírito, para que esta palavra proclamada ela não fique nos meus ouvidos, porque eu sei, se essa palavra proclamada atingir a minha alma, eu não me levanto mais a mesma pessoa. Não vai, Espírito Santo. Diga com força: não vai, Espírito Santo. Esta noite ser em vão. Não vai, Espírito Santo, acontecer comigo o que Jesus um dia ensinou, que não vale a pena atirar pérolas aos porcos. E eu sei que a preciosa palavra não vai ficar no chão, não vai ser descartada. Por isso eu peço, Santo Espírito, faz de mim nessa hora uma esponja espiritual, capaz de absorver tudo, absolutamente tudo que a proclamação da palavra quer provocar em mim. E eu sei que se eu absorver a palavra, ela não volta para o Senhor sem resultado. Fala, Deus! Fala, Deus! Fala, Deus! Fala, Deus! Teu servo quer te escutar. Violão, pode vir comigo na unção. O violão tem direito. Amém?
Atos dos Apóstolos, Evangelho do Espírito Santo. Perdão, vamos começar por São Lucas, capítulo 1, no livro da Deus. Se você está assim, a sua Bíblia, dá uma pescoçada na Bíblia do seu irmão, está do teu lado aí, para que você não perca o que Deus vai falar. Versículo 26 de São Lucas. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Boa noite. Vixe, Maria, boa noite. Você está no meio dos mortos agora. Eu me chamo Evandro Nunes, eu sou casado com uma mulher que a cada dia que passa está mais apaixonada por mim. Hoje mesmo, quando ela acordou, ela disse assim: amor, eu te amo. Eu disse: repete. Ela repetiu. Mas também, claro, a cada dia que passa, eu sou mais apaixonado por ela. O nome dela é Solange. Fruto desse amor, nós somos pais de duas lindas meninas, a Maria Esther, que tem 4 anos, a Helena, que vai fazer 2 anos. Como lá em casa, nós queremos ser fiéis, como cantamos agora há pouco, fazer-me fiel a ti. Nós entendemos a palavra crescidos e multiplicai-vos. Nós estamos grávidos. Adivinha de quem eu vou ser pai agora? De uma menina. O nome dela vai ser Laura. Eu nasci numa família em que eu era o homem, e agora casado com 3 mulheres. Como eu sou escravo de Nossa Senhora, então imagina a cena, irmão. São 4 mulheres dentro da mesma casa, e eu posso dizer: Evandro, bendita és tu entre as mulheres. E eu cheguei a uma conclusão: eu vou ser santo. Porque conviver com 4 mulheres, eu tenho certeza, irmão, que eu vou ser santo. Não é soberba, não, é convicção mesmo. É para ser santo. Eu sou, junto com a minha família, consagrado a Deus, por misericórdia, servimos a casa de Deus dentro do movimento da Renovação Carismática Católica da Diocese de Santo Amaro, em São Paulo. E hoje, por graça de Deus, também estou com o meu irmão, querido amigo, o Carlos, que está na brecha de intercessão conosco, grande servo de Deus. E há 5 anos atrás, o Senhor me pediu um passo mais firme na caminhada com Ele, e a partir de então eu deixei de trabalhar para os homens e passei a trabalhar para Deus. Me tornei missionário e hoje não vivo da previdência e passei a depender da providência. Isso tem sido uma experiência realmente de confiança e fidelidade em Deus. Mas eu não vim falar de mim. Me convidaram para eu falar um pouco sobre a oração, de modo particular a oração que nos leva ao avivamento.
Por isso eu peço que você comunique a esse abençoado irmão, essa abençoada irmã que está do seu lado, fala para ele, você não tem ideia do que vai acontecer agora. Nesse dia você vai comer esse menino, fala para ele. Fala para ele, por favor, tira o caroço de abacate da boca e fala com o oferta. Pode dizer para ele. Pode dizer para ele aí. Você não tem ideia do que vai acontecer aqui. E eu digo para você, sem medo, sem receio. Nós enfrentamos 120 quilômetros de distância para chegar aqui nesse lugar. Com o congestionamento do centro de São Paulo, era 5 da tarde. Chegamos aqui às 9h15. O que eu vivi junto com o Carlos no carro, eu não posso contar para você. Mas se Deus falasse assim, não prega não, fica quietinho, só dá uma boa noite, ou eu faço o resto, eu vou fazer. E o que eu vivi no carro hoje, rezando por você, foi extraordinário. Mas eu sei que tem algo muito extraordinário para revelar para você. Você percebeu que esses versículos que nós proclamamos aqui, essa história é muito conhecida de todos nós. Mesmo aquele que é ateu, mesmo aquele que não reza, sabe como é que o anjo Gabriel se dirigiu à Virgem Santíssima, que é a grande escola de oração dos homens. Porque Maria é a escola de oração dos homens. Porque Maria não teve nenhum outro desejo que não fosse orar. Você já parou para pensar e já ouviu alguém dizendo assim: só rezar não resolve? Você já deve ter ouvido isso. Só rezar não adianta. Mas eu digo para você, meu irmão e minha irmã, os homens espirituais, eles entenderam que rezar resolve qualquer coisa. E quando o arcanjo Gabriel vai à cidade de Nazaré, vai dizer o versículo, encerrando o versículo 28, entrando, essa palavra, entrando, precisamos entender, numa visão espiritual, que mais do que num espaço físico, Gabriel entra na oração de Maria. Porque quando Maria foi escolhida pelo Senhor Todo-Poderoso, o que ela estava fazendo para que um arcanjo apareça? Não vou dizer de carne e osso, porque arcanjo não tem carne, menos osso. Mas o que faz um arcanjo se deslocar do céu e aparecer na frente de um ser humano? Você não sai trombando com um anjo quando você está no busão. Você não tromba com um anjo quando você senta na carteira da faculdade, ou você tem trombado com um arcanjo por aí. Para que um ser sobrenatural apareça e se revele para você, na grande maioria das vezes, você precisa estar em alto grau de oração. Porque é onde você consegue penetrar nos mistérios de Deus. Então, Gabriel entra, mais do que no espaço físico, entra na oração de Maria. Por que ele entra na oração? Porque quando ele é deslocado e ordenado pelo Senhor para ir se encontrar com a Virgem, o que ela está fazendo? Orando. Maria não tinha o desejo de ser a mãe do Salvador. Ela queria ser tão somente, e a oração dela era para isso, ela queria ser uma serviçal da mãe do Salvador, porque ela tinha um coração despretensioso, mas uma alma absurdamente orante. Essa mesma Maria que foi invadida pelo céu, porque invadiu o céu primeiro com a sua oração,
É a mesma Maria que 33 anos depois vai para um outro ambiente chamado cenáculo. E no cenáculo 12 homens sobem com uma mulher para perseverar em oração. Nós muitas vezes abdicamos da oração, porque é até difícil, irmão, eu confesso a você, é difícil falar da oração, porque eu estou falando de algo óbvio. Se você quer ser santo, você precisa orar, e orar muito. Muito, mas muito mesmo. Se você não quer trair o plano de Deus a meu respeito, você precisa orar muito. Se você quer ter um casamento feliz, você precisa orar muito antes, porque senão você vai ter que orar muito depois. Vigia, se tu não rezar antes, tu vai ter que rezar depois. Depois não vem com aquela historinha, não, cada um do seu quadrado. Se não der certo, eu vou para o meu lado e ele vai para o dele. Não, isso é coisa de frouxo, isso é coisa de covarde. Não escutou o céu primeiro, vai ter que escutar o céu depois para consertar a besteira que fez. Para converter-se, converter quem vai santificar o outro. Essa mesma Virgem Santíssima que torna-se a faculdade da oração, ela vai ensinar aquilo que aconteceu no Evangelho de ontem. Maria é invadida na oração. O Filho, Jesus, ele desce da montanha. E os apóstolos, quando ele desce da montanha, depois de uma madrugada de oração, a primeira frase que os apóstolos falaram ontem: Mestre, ensina-nos a rezar. E quanto mais a gente reza, menos sabemos rezar, porque a oração, ela é um impulso do coração. Mas quanto mais eu perscruto, quanto mais eu mergulho na oração, ela vai se revelando nova, e ela vai revelando caminhos que nós não conheceríamos se não orássemos. Mas eu digo sem sombra de dúvida, querido, você não vai rezar se você não amar a palavra oração. Porque antes de rezar, você precisa querer amar a oração. Maria era esta mulher que, na sua pequenez e ao mesmo tempo, nesse adjetivo que a igreja dá a ela, onipotência suplicante, súplica entende-se oração. Então ela é o suprassumo do ser oracional. Como ser uma pessoa oracional se eu não amo a oração? E quando eu não rezo, quando eu não oro, eu estou dizendo para o céu que o que eu faço é mais gostoso, é mais da hora, é mais atraente que a oração. Pega comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor
eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele. O Senhor lhe ordenou: levanta-te e vai à rua direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. O que está escrito na sua Bíblia depois de Saulo? Hã? Está orando. Ok. Bota aqui. A Virgem Santíssima, que é a escola de oração, é invadida na sua oração por Gabriel, no seu quarto. E quando Gabriel se apresenta para ela, ela está o quê? Orando. Este homem, Ananias, é invadido por Deus, porque ele é um homem de oração. Vai dizer a própria palavra. Ele era um discípulo. E o Senhor, numa visão, diz para ele: Ananias. Porque quando Deus proclama o teu nome, Ele sabe o que você é capaz de fazer em nome dele. E Ananias faz a oração mais perfeita. Às vezes você fica buscando uma série de fatores para saber como é que você vai rezar, qual tipo de oração você tem que fazer para começar a resolver os seus problemas, para começar a clamar por avivamento, para começar a viver uma vida espiritual. E você se esquece da oração mais perfeita de todas. A oração mais perfeita de todas é dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Porque todos que disseram eis-me aqui não ficaram no mar. Já ficou no mar? Já? Eu já? Tá bom, pensei que era o único. Já ficou no mar? Eu já. Mas quem diz eis-me aqui, Senhor, não fica no mar. Porque o Senhor sabe que esse eis-me aqui vem da alma. É o Senhor dizendo: Ele entende o que eu quero com Ele, através dele. E você conhece bem a história de Paulo, que não caiu do cavalo, ok? Ele foi, ao mesmo tempo, usando bastante essa palavra, invadido por uma voz e por uma luz intensa. Foi o que converteu Paulo. Converteu Saulo em Paulo. E ele, com os olhos abertos, não conseguia enxergar absolutamente nada. Porque naquele momento, Jesus estava fechando os olhos naturais de Paulo para abrir os olhos espirituais de Paulo. Um homem de oração é um homem que sabe que o Senhor fecha os olhos do mundo e abre os olhos do Espírito. Fala a verdade. Quando a corda aperta, quando o calo aperta, quando a porca torce o rabo, você não recorre àquela pessoa que você sabe que é uma pessoa de oração? Sim. Aquela sua paróquia, Sagrada Família, aquelas pessoas que falam assim: ó, vou falar aquela tiazinha ali, é a mulher que reza, tem um ouvido afinado no céu, não é assim? Talvez seja na sua casa, sua mãe, seu pai, seu tio, sua sogra. Seja a pessoa que tem aquele ouvido sábio. É uma parabólica com o céu. Porque são pessoas que atraem, não por aquilo que falam, mas por aquilo que rezam. O mundo só está ainda de pé e não entrou num colapso total porque tem gente rezando. E este Ananias, que ouviu claramente, disse: eis-me aqui, Senhor, já recebeu o diagnóstico de um homem que tinha sido invadido por uma luz e por uma voz chamada Jesus Cristo 3 dias antes. Quantos dias você tem frequentado a casa de Deus? Porque este homem chamado Paulo foi invadido
ensinou no primeiro dia, e a partir daquele dia, recolhido nessa casa de Judas, que não é Judas Iscariotes, é um outro Judas, discípulo de Jesus, já se condicionou ao jejum e à oração. Porque ele sabia, Paulo sabia, virá alguém aqui amando de Deus, virá alguém aqui para botar a mão na minha cabeça, virá alguém aqui porque eu estou orando. E aí eu te pergunto, querido, quanto tempo você tem na casa de Deus? Um homem que em 3 dias viu a mundanidade dele escorrer, desmoronar e nascer uma vida que todos nós conhecemos, que é a vida de Paulo, que na prisão, quando entrou, causou um terremoto. Causou um terremoto gritando? Não. Causou um terremoto adorando. Que fundou comunidades, que expulsou demônios. De que maneira? Orando. Porque a oração é exatamente esse ápice. Mas se eu não amo a oração, eu não vou rezar. Porque a oração não depende de um status, a oração não depende de um sentimento, a oração depende de uma decisão. Eu trouxe comigo 2 pessoas ali no Carlinhos. Uma delas é o padre Maurício Messler, um homem de Deus, que disse assim: o mais ingênuo dos servos de Deus, que mediante a oração sabe tratar com a majestade divina, acha-se apto para se apresentar na corte de qualquer rei ou imperador. Ele vai continuar dizendo: o gosto da oração, o gosto pela oração, prova que o Espírito triunfou da vulgar vida terrestre. A oração é a ponte lançada entre a terra e o céu, e por onde a divindade desce até nós. Aquele que se esquece da oração ou a desaprende, ouvida ou desconhece seu proveito próprio e sua melhor glória. Essa mesma virgem que apareceu, que recebeu a visitação do arcanjo Gabriel, é a mesma virgem que aparece, daqui a pouco nós vamos completar 5 anos. Ela apareceu em Fátima, aos 3 pastorinhos, as crianças, porque hoje o céu tem conseguido se comunicar com mais facilidade com as crianças do que com os jovens, do que com os adultos. O coração mais puro, o céu se revela com mais facilidade, não encontra impedimento. E Nossa Senhora em Fátima aparece para aquelas 3 crianças, e a única ordem que dá é: rezem, rezem, rezem. E aí, quando vem uma adversidade na vida de um homem chamado sacerdote, quando surge um escândalo, a ordem dela é: rezem pelos meus sacerdotes, rezem pelos meus prediletos. A ordem não é ir lá compartilhar a miséria do padre no seu Instagram, no seu Facebook. A ordem é rezar por ele. Ah, mas ele fez isso, mas ele falou tal coisa, mas ele cometeu uma heresia. A ordem é orar, porque Deus submete tudo à oração. Deus entregou e confiou tudo o que existe no céu, para ligar o céu à terra, à oração. A oração. E o homem que ora é o homem que, quando vai fazer um jejum, não faz aquele jejum meia boca, 40
viva, doía na carne. Paulo não comeu nada em 3 dias. E quando Ananias chegasse naquela casa, na rua que se chama de Leira, que pertencia a Judas, Deus tinha garantido para ele: quando você chegar lá, você vai encontrá-lo orando. Quando foi a última vez que teu pai chegou em casa e você estava orando? Quando foi a última vez que você não atendeu o telefonema do seu namorado, da sua namorada, e teve que retornar depois? Por que você atendeu naquele momento? Eu não atendi porque eu estava orando. Quando foi a última vez que o seu irmão, a sua irmã, que dá trabalho, é rebelde, eu sei que é, viu você orando por ele, por ela? Tudo começa pela oração. E tudo vai terminar pela oração. O avivamento que tanto esperamos e tanto queremos, e tanto o Senhor também quer, só virá se o povo na terra decidir rezar, arrebatar os céus. A Beata na guerra, outra pessoa que trouxe para convencer você. A Beata na guerra, apóstola do Espírito Santo. Ela só ela é besteirinha, bobeirinha. Foi a mulher que mais escreveu sobre o Espírito Santo na igreja. Nós ficamos mais de 1800 anos sem insumo sobre o Espírito Santo. Ficávamos com aquela frase tão conhecida de todos nós: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Creio no Espírito Santo. É isso. E a Beatriz Guerra vai dizer: a oração não é senão o mútuo derramar-se de Deus na alma e da alma em Deus. Vê se existe ocupação mais bela, mais divina do que a oração. A alma que reza derrama-se em Deus e Deus derrama-se na alma que reza. Lembra da história de Ana, mãe de Samuel? Ela conseguiu arrancar do coração de Deus um filho. E a oração dela era uma oração direcionada. Quando você vai rezar, querido irmão, você tem que chegar diante de Deus com argumento. O homem da oração, a mulher da oração, o jovem da oração, é alguém que chega diante de Deus com um argumento. O que você quer que eu te faça? Peraí, deixa eu ver, peraí, eu tenho isso aqui. O que você quer que eu te faça? Não, ele tem minha mãe, então, peraí, meu pai, ele tem meu emprego, então, peraí, o curso público, a faculdade. Ai, meu Deus, se eu começo, eu termino. Precisamos chegar com um argumento diante de Deus. E Ana chegou com um argumento: eu quero gerar um filho. Eu tenho sido envergonhada porque eu não gero vida. Meu ventre é seco, mas eu sei que o Senhor tudo pode. E eu vou madrugar nesse templo. Eu vou me debruçar aqui. Eu vou orar, eu vou adorar. Feche as portas, sacerdote. Porque quem vai agora falar com Deus é alguém decidido por rezar. E se o Senhor me conceder este filho, desde o nascimento, vai ser consagrado para servir de um templo, nasce um profeta. Está prestes a nascer na sua casa um grupo de profetas, um pai profeta, uma mãe profetisa, um irmão profeta, uma irmã apóstola, quando você começar a orar. Mas o que eu digo orar é orar para valer. Orar como um valente, como um varão, como um guerreiro, uma guerreira de Deus, que quer arrancar do coração de Deus o que o
você me ouve, sabe, você sabe que o homem que ora, ele sabe em quem ele colocou a confiança, e ele sabe que é só Deus que pode dar. Nós agora estávamos vindo para cá, entramos na rodovia, irmãos, nós estávamos rezando, estávamos orando com vocês, orando nessa viagem. E eu com o carro à minha direita, na faixa da direita, faixa da esquerda, você sabe que, né? Na Dutra todo mundo vai virado no girar e aí. Farol aceso e de repente, do nada aparece um andarilho, uma pessoa com um saco nas costas assim. E passou, que quase que eu o atropelo. Mas do meu lado tinha um carro, que estava tão veloz quanto o meu. E na hora que o carro deu uma freada, uma buzinada, e não pegou a pessoa. E na hora eu até joguei o carro um pouquinho para dentro. Falei assim, vai pegar em mim. E continuamos orando. Eu não podia fechar os olhos, evidente, só o carro só podia fechar os olhos. Eu podia tocar, eu podia fechar os olhos, você ficava aqui dirigindo. E o Senhor falou, eu livrei vocês de um acidente agora. Eu tenho certeza que Ele nos livrou porque estávamos orando. Com isso eu estou dizendo que eu sou melhor que você, irmão. Com isso eu também conheço que você é feito de carne e osso como eu. E nem todo dia você acorda com aquele desejo. Hoje eu quero orar. Aleluia. Você acorda todo dia desse jeito? Eu quero. O que você quer? Eu quero orar. E depois, eu quero orar mais. Não é, irmão. No meu tempo, você nem conhece esse desenho, existia um desenho chamado Fantástico Mundo de Bob. Você lembra? Quando eu andava naquele ciclozinho, aí a pessoa começava a falar com ele, pensava, as nuvenzinhas saem da cabeça. Ah, sério? Se você orar, você vai ser santo. Nossa, aí já me imaginava a auréola na cabeça. Não dá para fazer um fantástico mundo de Bob. Você tem vida que vai cada vez mais tentando estrangular a sua espiritualidade. E como eu já tenho dito em alguns ambientes, eu digo para você, diga para o irmão que está do lado, recebe essa aí, irmão. Você não reza porque de manhã você acorda atrasado. Está mentindo? Tem que ir trabalhar, tem que ir para a escola, quem faz faculdade de manhã, ou estuda de manhã, já levanta, a soneca dos 5 minutos é um conta piada, é para enganar a besta mesmo. Vai lá, colocar 5 minutos, daqui a 5 minutos espera de novo, quando você vê, já, opa, já estou levantando aqui. E aí quando você vai atabalhoado, a mãe tem que chamar, o pai tem que acordar, tem que levar você na porta, porque você está atrasado, você não pode chegar atrasado. Então você não reza porque você está atrasado. Durante o dia, você tem responsabilidade. Você foi aprovado na sua empresa, então você tem um salário a zelar. Existem muitas responsabilidades que fazem parte da sua vida. São e-mails para responder, são clientes para atender, são pessoas para serem que dependem do teu trabalho. Então, por você ser uma pessoa tão responsável, você precisa se dedicar. E por você se dedicar tanto ao trabalho, você não pode rezar durante o dia, porque você está ocupado. Mas tem o período da noite. Quando chega de noite, você não reza porque você está cansado. Eu estou cansado, eu trabalhei o dia todo, eu acordei, eu tive que fazer um monte de coisa, eu fui no banco, peguei uma fila violenta, a Dutra estava parada, fulano, categoria XYZ fez greve, hoje eu recebi um telefonema que parecia um ó, não vem falar agora de outra coisa, não, eu quero é descansar. Então de noite você não acorda, você não reza porque você está cansado. E de madrugada, quando você acorda para tomar da lua. Vira de um lado para o outro, vira
do outro lado para o outro, do outro lado para o outro, você vai para a geladeira. Ou então vai investigar quem curtiu as suas postagens no Facebook. Não dá para rezar. Vamos rezar. Mas tem uma saída. Não, tem uma saída para você. Pode dizer para ele, tem uma saída, irmão. Há esperança para a árvore plantada bem no riacho. É você se levantar dessa cadeira e se atrever a começar a orar. Não importando quem está à sua direita, quem está à sua esquerda, porque agora, querido, não está aqui mais quem veio sozinho, quem veio acompanhado, quem veio doente ou quem veio são. O que está em jogo agora aqui é o Espírito Santo perguntando: quem está disposto a orar? Quem está disposto a perguntar para o Espírito: ensina-me a rezar? Quem está disposto a conquistar tesouros do céu através da sua oração? O Vale do Paraíba tem uma graça muito particular.